Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa e vamos ver agora o objeto de conhecimento. Realismo, naturalismo no Brasil. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Machado de Assis. Detalhamento. Estudo do estilo de produção literária do escritor realista Machado de Assis. Então, continuamos estudando o realismo, naturalismo, centralizado hoje no poeta, no escritor Machado de Assis. Vamos para a nossa aula? Muito bem, hoje nós continuamos falando sobre realismo. Nós já vimos em aulas anteriores realismo em Portugal, realismo no Brasil, e hoje o realismo e naturalismo no Brasil se concentram nas obras de Machado de Assis. Vamos então? Visando combater as fortes influências do romantismo no século XIX, o movimento realista surge com uma reação ao subjetivismo e ao idealismo amoroso. Nesse sentido, a literatura, assim como as outras manifestações artísticas desse período literário, buscaram denunciar a hipocrisia das relações sociais frente ao início da formação do cenário burguês, prezando ainda por um resgate ao objetivismo. Então, o realismo traz para nós o realismo, o objetivismo, e é contra, eles não gostam, não querem pensar em subjetivismo, porque o subjetivismo faz parte do romantismo, e eles vêm nesta oposição ao romantismo, né? Naturalismo. O naturalismo, embora seja uma corrente de movimento literário realista, possui um maior enfoque nas classes populares. Assim, a literatura naturalista propõe uma nova maneira de observar a sociedade e denunciar a condição humana e a divisão de classes que surgem com o contexto burguês. Então, com a formação da burguesia, a divisão de classes sociais, o naturalismo está mais interessado em ver a situação externa, enquanto o realismo está preocupado em fazer uma análise psicológica das personagens. É a diferença entre realismo e naturalismo. Então, o naturalismo, ele vê a situação nua e crua que vive as camadas sociais, mais precisamente as camadas mais pobres, mais marginalizadas da sociedade. É importante dizer que, por ser uma corrente do realismo, muitas de suas características remetem aos traços realistas, tais como a visão crítica, o descritivismo e a objetividade. Então, confunde, né, algumas características com o realismo, com a crítica, a objetividade, né, com o realismo, mas o naturalismo ele está preocupado mais com a parte externa, ele está preocupado mais com as classes sociais, lidando mais e trazendo mais para o leitor a parte mais marginalizada da sociedade. E dentro disso, dentro dessa perspectiva, temos o poeta, o escritor, que marcou época, Machado de Assis. Machado de Assis, de origem humilde e mestiça, ele era carioca, gago e também ele era epilético. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa fracassada, né? Ele tinha tudo para ser sempre menosprezado e sempre tido como uma pessoa inferior naquela época. Mas ele não foi, nós veremos mais adiante. Nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, cronista, crítico, dramaturgo e poeta.
superando os preconceitos através do seu inegável talento autodidata. Ele era autodidata. O que é uma pessoa autodidata? É aquela pessoa que tem interesse, tem iniciativa, ela é proativa, ela busca conhecimento. Ela não tem a necessidade de estar na escola para aprender. Ela vai buscar seu conhecimento em todas as fontes possíveis ao seu redor. O autodidata, ele tem iniciativa de fazer uma pesquisa, buscar mais informações sobre aquele assunto, sobre aquele tema que ele quer aprender. Isto é uma pessoa autodidata. E naquela época, ele, Machado de Assis, já tinha essas habilidades, né, de ser autodidata. E ele tinha um talento muito grande. E nós vamos ver mais adiante. Então, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Foi a academia mais importante do país, né? Nós temos em cada estado, aqui em Manaus também tem, no estado do Amazonas, tem a Academia Amazonense de Letras. A Academia Brasileira de Letras abrange o país todo, então olha a importância. Principal nome do realismo brasileiro, mas na sua obra deixou um legado para diferentes estilos e gêneros literários. Ele foi um escritor que marcou época, porque ele era muito versátil. Ele escrevia em vários estilos e vários gêneros literários, e isso marcou bastante. No início de sua carreira, apostou em textos mais tradicionais, mas logo foi desenvolvendo um estilo muito particular de produção literária, com fortes influências de Almeida Garrett. Almeida Garrett foi um poeta que marcou bastante o realismo lá em Portugal. Então, ele era um romancista de Portugal. Tá? Então, Almeida Garrett era do período literário romantismo. E o Machado de Assis começou a seguir as influências dele, né? A inspiração através de Almeida Garrett, tá bom? Apesar de ter frequentado escola pública e começado a trabalhar desde cedo, alcançou boa posição como funcionário público, cargo que lhe proporcionou tranquilidade financeira. Então, desde essa época, né, lá nos meados de 1900 e alguma coisa, 1800 e pouco, foi no século XIX, 1800 e alguma coisa, que ele viveu e trabalhou e foi funcionário público. Então a gente percebe a capacidade dele de trabalho, a inteligência dele, a dedicação e determinação dele, né? Machado de Assis dedicou-se à literatura e produziu a melhor prosa brasileira do século XIX. Então, século XIX, ele marcou a prosa brasileira. Prosa são os romances. Então, todo romance é escrito em prosa. E ele marcou o século XIX com a qualidade do seu trabalho. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso lá à frente. As obras machadianas. Então, as obras machadianas eram produzidas, em sua maioria, em prosa. Isso não quer dizer que ele não tenha escrito em versos. Ele escreveu em versos também. Ele escreveu poemas também, mas ele ficou mais destacado, teve um renome mesmo na época e até hoje ele é visto dessa forma, com bastante destaque, na parte de prosa e com o aprofundamento psicológico das personagens. Então, aí é o realismo. Então, ele se concentra no realismo, no aprofundamento psicológico das personagens. E é um dos elementos mais significativos, é o posicionamento do narrador. Com caráter persuasivo, o narrador, que por muitas vezes também é personagem, lembrando, o narrador, quando ele é personagem, é um romance, uma narrativa em primeira pessoa, né? Ele faz parte da história, ele é personagem. É ativo e ao longo do enredo e dialoga o tempo inteiro com o leitor. O que fascina na obra de Machado de Assis é que ele troca conversas, troca palavras com o leitor de uma forma mágica,
de uma forma que somente ele conseguiu fazer naquela época que ficou marcado também. Além disso, em alguns momentos, interfere no enredo e admite uma posição provocadora sobre seu posicionamento, incitando que o interlocutor também pense da mesma forma. Ele tenta, dentro da sua narrativa, ele tenta convencer o leitor a pensar como ele. Ele tem um diálogo aberto com o leitor, ele traz para o leitor reflexões para trazer o leitor para o mundo dele, o momento dele, aquilo que ele está querendo passar. É impressionante, de lindo, né? Então, a sua narrativa é assim. Outro ponto interessante a ser abordado é o da descrição feminina. A forma como Machado de Assis fala e destaca e descreve a figura feminina. Ela é idealizada. Está longe da idealização da escola romântica, tá? Lá no romantismo, a mulher é idealizada, né? Nós vemos a figura, nós imaginamos que seja uma idealização, mas dentro da abordagem de Machado de Assis, a descrição feminina está longe de ser esta mulher perfeita, idealizada, romântica. Aqui, a mulher é mais concreta, abordada não só por suas qualidades, mas também por seus defeitos. O realismo tem isso. Ele vai trazer a beleza da mulher, ele vai trazer a beleza da personagem, mas ele vai trazer também a parte psicológica, tudo aquilo, todas as mazelas que tem na personalidade daquela personagem. Então ele traz as qualidades, mas traz também os defeitos. É uma mulher real, sem ser fantasiada pelo narrador. Por fim, a ironia machadiana e o ceticismo também são um dos principais aspectos que fazem referência ao autor. Então, uma forma de ver Machado de Assis e de identificar na obra de Machado de Assis é isso. Ele traz a personalidade da personagem, traz a beleza física, mas traz também as mazelas aí, a questão psicológica, né? Os defeitos, a forma como a pessoa vê a vida, né? Com um toque humorístico e por muitas vezes sutil, estes conseguem expressar com inteligência as verdadeiras intenções do autor. Então, ele é sutil, ele é discreto, muitas vezes com humor, ele traz as suas intenções, fazendo abordagens sobre o quê? A hipocrisia humana. Então, ele usa de uma inteligência, ele usa de sutilezas e de humor, mas ele toca na ferida da sociedade. Fala sobre a hipocrisia, as relações por interesse, o adultério, a infelicidade no casamento, a ascensão social. Então, tudo isso são assuntos, temas muito abordados por ele em suas obras. Então, de uma forma muito delicada, muito inteligente, ele toca em todos esses assuntos, né? A ascensão social, o egocentrismo, entre outros. Vamos ver as características principais de Machado de Assis. Ele faz crítica à burguesia e aos comportamentos sociais, próprio da característica do realismo, né? Então ele vai criticar a burguesia, ele vai criticar aquela classe social que é mais abastada, são mais ricos, são mais estudados, têm mais posses. Então ele faz crítica a essa classe social, em detrimento das classes sociais mais baixas, mais pobres, mais marginalizadas. E ao comportamentos sociais, né? Ironia e sutileza. Então ele usa de ironia, ele usa de inteligência, de sutileza nas suas análises. Então ele usa da inteligência. É uma forma de escrever, de forma que ele fala, ele critica, mas de uma forma inteligente. Tem mais.
Metalinguagem. O que é uma metalinguagem? A metalinguagem é nada mais do que, por exemplo, eu estar ensinando a língua portuguesa falando da gramática da língua portuguesa. Isso é metalinguagem. Ele fala sobre literatura dentro da literatura. Isso é metalinguagem, ok? Tem mais. Interação constante com o leitor. É impressionante a obra dele. Ele, em alguns momentos, ele se dirige ao leitor. Isso é fascinante, porque isso cativa, né? Isso faz com que nós penetremos na obra dele. Nós vamos viajar lá para a obra dele. Nós vamos tentar entender o que ele está querendo nos passar, porque é essa a intenção dele. Interação constante, né, com o leitor, nós, quando estamos lendo. Tem mais, a digressão. A digressão, tempo não cronológico em algumas obras. Ele divaga, ele fala, ele dá detalhes bem pequenos, não só das personagens, mas de todo o lugar, a paisagem, o local onde está acontecendo a história, mas em alguns momentos ele divaga. Então, divagar é fugir do assunto, é ir para outro assunto e voltar, tá? E mais, então essas são as obras, são as características principais das obras de Machado de Assis. Agora vamos ver algumas das suas obras. Então temos os romances e contos anteriores à década de 1880. Olha a época em que ele viveu, hein? A época nós vivemos naquela época, foi a época da libertação dos escravos, né? Então, essa efervescência da época. Revelam influências românticas. Então, dentro da obra de Machado de Assis, ele tinha um pé lá no romantismo e o outro pé no realismo, e nós vamos ver isso nas obras dele. Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Então, são obras que têm alguma coisa a ver com o romantismo, tá bom? Então, Machado revela-se mais maduro a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esta é uma obra que marcou tanto a época como até hoje dentro dos clássicos da literatura brasileira. Essa marca a segunda etapa de sua produção. O escritor desenvolve uma ironia feroz, retrata um humor velado e amargo em relação àquilo que retrata, ok? Então, a Yaya Garcia, o Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Mas o que marcou ele foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, nessa nova fase dele, incluem-se os romances Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires. Tá? Entre os inúmeros contos estão O Alienista, A Cartomante, Missa do Galo, Uns Abraços, O Espelho, Cantiga de Esponsais, Teoria do Medalhão, A Causa Secreta. Então, são os contos. Contos são histórias curtas, com apenas um enredo. Os romances são histórias mais longas, com 2, 3 enredos, com conflitos diferentes, com mais personagens, certo? Vamos ver um pouco, então, O Alienista. O Alienista é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis, que foi publicada em 1882, divididas em 13 capítulos com títulos. Ela está inserida no movimento do realismo no Brasil. O Alienista. Vamos ver um pouquinho sobre isso. A obra gira em torno da história de Simão Bacamarte, médico respeitado que viajou pela Europa e pelo Brasil. Quando criou um consultório na cidade brasileira de Itaguaí, resolveu se casar com uma viúva, Dona Evarista. A relação não era baseada no amor, e sim na possibilidade de ter filhos. Simão acreditava que Evarista seria uma boa parceira para o intuito dele
No entanto, nunca chegaram a ter filhos. Mais tarde, ele resolve criar um manicômio na cidade, o qual recebeu o nome de Casa Verde. Empenhado em seus estudos voltados para a psiquiatria, Simão começa a ter muitos internos que viviam em Itaguaí e arredores. Isso porque o médico começou a enxergar loucura em muitas pessoas. Costa, um homem que perdeu toda a sua herança, foi considerado louco pelo alienista. Essas atitudes começam a deixar os cidadãos da cidade apreensivos, o que gera um movimento liderado pelo barbeiro Porfírio. O movimento, que ficou conhecido como Revolta do Canjica, tinha sido batizado dessa forma por Canjica ser o apelido do barbeiro. Diante dos protestos na frente da sua casa, o doutor recebe a massa com indiferença e retorna aos seus afazeres. No entanto, Porfírio tinha o intuito de seguir carreira política e, ao chamar Simão para uma reunião, acaba se aliando a ele, e as internações continuam na cidade. Um conto, eu convido vocês a pesquisarem e lerem, é muito divertido, muito bonito. Devido às internações dos 50 membros que estavam apoiando a Revolução de Porfírio, outro barbeiro da cidade, João Pina, conseguiu auxiliar na deposição de Canjica. Ainda que todos tentassem lutar para acabar com a Casa Verde, o local se fortalecia com o passar do tempo. Numa passagem da obra, até mesmo Dona Evarista, mulher do alienista, é internada. Tudo porque tinha tido uma noite mal dormida. Quando 75% da cidade estava internada, Simão resolve voltar atrás e libertar todos os internos. Certo de sua teoria, estava errada. Assim, o alienista recomeça a internar outras pessoas, agora seguindo outra teoria. O primeiro interno é Galvão, o vereador da cidade. Querem saber mais sobre essa história? Precisa ler, que vocês vão amar. Muito bom. Análise da obra. Repleta de um tom humorístico e irônico, a obra de Machado de Assis possui um narrador onisciente. Narrado em terceira pessoa, o livro revela a dedicação do doutor Simão e, na verdade fica obcecado com seus estudos na área de psiquiatria. Além disso, ele aborda os temas dos interesses políticos, da ambição e do poder da figura de Porfírio. Para atingir seu objetivo, esse personagem acaba por ceder e se juntar ao alienista. A crítica social e a análise psicológica das personagens revelam a fase realista de Machado de Assis. O comportamento, as atitudes, os interesses, as relações sociais e o egoísmo humano são colocados em pauta. A loucura e a sanidade apresentam uma linha tênue na visão do autor. Para alguns, essa obra é considerada um conto, para outros, ela contém a estrutura narrativa e as características de uma novela. Muito interessante, né? Muito bom essa obra alienista, precisa ler. Agora vamos ver Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra do escritor também, Machado de Assis, e foi publicada em 1881. E inaugurou o movimento realista no Brasil. Dividido em 160 capítulos intitulados. O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Olha aí, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então começa assim a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ver então? A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias após ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e enterro, onde aparecem 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o Negrinho Prudêncio. Como um menino aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Muito bem, então é uma história que começa do final para o começo, ele começa a contar como ele morreu, e aí é que ele vai contar como ele viveu. Ele escreve sobre um amigo da escola.
Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo, por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcelo o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com o envolvimento de Brás, tinha com Marcelo, o pai dele resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas, numa casa alugada para esse propósito. Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgília, e que encobre todos os encontros da adúltera. Então, quer saber mais como que termina essa história? Pesquise sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ver um pouco da análise desta obra. Narrado em primeira pessoa, porque ele é o personagem, né? Romance apresenta o narrador observador, considerado o defunto autor. E em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Ele está falando com o leitor, né? O tempo pode ser dividido em cronológico e psicológico, porque ele está na presença, está aqui e volta lá no tempo. Então, isso é um tempo psicológico. O primeiro é desenvolvido pela ocorrência dos fatos da vida de Brás Cubas, ou seja, de maneira linear. Já o segundo pertence a memórias e divagações do autor durante seu relato. No tocante ao espaço, podemos citar Rio de Janeiro, Coimbra e ainda um local mais específico, Gamboa. Esse último é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, onde ele teve seus encontros com Virgília. Repleto de ironias, metáforas e eufemismos, Machado conseguiu representar diversas críticas sociais nessa obra, inclusive à elite da época. Além disso, ele teve como característica marcante a mudança do enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária. Ainda que tenha sido inovador nesse aspecto, devemos salientar que a obra termina com um capítulo em que Brás Cubas resume tudo que foi negativo em sua vida. Assim, sobre essa prisma, podemos afirmar que o livro foge dos padrões clássicos associados a um final feliz e ainda com linearidade dos fatos. Os personagens que compõem a obra são majoritariamente da elite brasileira. Por outro lado, Machado inclui figuras de menor prestígio social, como Prudência, Dona Plácida e a prostituta Marcela. Curioso notar que, em vez de o narrador estar morto e vivendo num outro plano, Brás não se preocupa com a moralidade. Dessa forma, seu desprendimento moral, bem como material, é revelado em seu discurso irônico e despreocupado. No trecho a seguir, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente o outro estilo da época, o romantismo. Olha aí. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha. Não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo,
para os fins secretos da criação. Então, isso é um trecho. Esse livro é sensacional, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele fala com o leitor. É interessante, eu peço a vocês que pesquisem e leiam. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.